Olá pessoal, conforme prometido estou de volta, agora para falar um pouquinho mais sobre inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa, começando com a inelegibilidade absoluta, que como eu disse no vídeo anterior, a inelegibilidade absoluta são condições, são situações que impedem a participação em qualquer disputa eleitoral. E essa é a grande característica da inelegibilidade absoluta. Ela veda a participação em qualquer pleito eleitoral, para qualquer cargo eleitoral, tá certo? Então, quando falamos em inelegibilidade absoluta, lembra, não pode disputar a eleição para cargo nenhum. A vedação é de caráter absoluto, nenhum cargo está autorizado, tá certo? Por se tratar de uma restrição a direito fundamental, as inelegibilidades absolutas, elas têm que estar necessariamente previstas na Constituição. E a Constituição prevê, pessoal, na verdade, duas hipóteses de inelegibilidade absoluta. Primeiro, dos inalistáveis, segundo, dos analfabetos. Tá bem? Quem são os inalistáveis? Os estrangeiros e os militares conscritos. Tá certo? Então, estão absolutamente impedidos de participar de qualquer disputa eleitoral, possuem uma inelegibilidade absoluta, os inalistáveis, que são estrangeiros. Estrangeiros não podem disputar cargo eletivo, a gente acabou de ver isso, tá certo, pessoal? Só brasileiros podem disputar cargos eletivos, sendo que alguns cargos são restritos a brasileiros natos, presidente e vice-presidente, no caso dos cargos eletivos, tá certo? Então, o estrangeiro está fora de qualquer disputa eletiva e os militares conscritos, que são os militares que estão em serviço militar obrigatório, tá certo? O militar não conscrito, militar de carreira, esse vota normalmente, tá certo, pessoal? Não aquele que está prestando serviço militar obrigatório. E também tem inelegibilidade absoluta os analfabetos. Analfabeto não pode disputar, pessoal, cargo eletivo nenhum. E aí toma cuidado, turma. O analfabeto, ele não tem capacidade eleitoral passiva. Ele não pode ser votado. Ele é inelegível e ele é inelegível de forma absoluta. Tá? Porém, ele tem capacidade eleitoral ativa. O analfabeto pode votar de forma facultativa, é verdade. Ele vota se quiser, mas ele pode votar. O que não pode é ser votado. O que não pode é o analfabeto vir a ser candidato a cargo eletivo, tá certo? Então, é importante fazer essa distinção com relação ao analfabeto. Ele vota facultativamente, mas ele não pode ser votado, em hipótese nenhuma. Por quê? Porque ser analfabeto é uma hipótese de inelegibilidade absoluta. Ok, pessoal? E não esquecer, militares conscritos estão afetos à inelegibilidade absoluta. Não o militar comum, o militar de carreira. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Continuando agora para falar um pouquinho de inelegibilidade relativa, pessoal. O que é a inelegibilidade, ou o que são as inelegibilidades relativas? São restrições à participação em determinadas disputas eleitorais para determinados cargos políticos. A inelegibilidade relativa, pessoal, ela alcança apenas determinados cargos políticos, tá certo? Por isso ela é chamada relativa. O que distingue a inelegibilidade absoluta da relativa é justamente isso. A inelegibilidade absoluta diz respeito a qualquer cargo político, enquanto que a inelegibilidade relativa, ela diz respeito a alguns cargos políticos, não todos os cargos políticos, tá bem? Então é isso, inelegibilidade relativa é a inelegibilidade, é o impedimento para se candidatar a alguns cargos políticos, tá certo? As inelegibilidades relativas, turma, elas se relacionam, tá, à ocupação de cargos eletivos ou cargos não eletivos, à relação de parentesco e outras questões específicas, tá? Eu vou me ater com vocês, até por uma questão de tempo e de relevância, a essa questão dos cargos eletivos e não eletivos, tá certo? Algumas pessoas
possuem inelegibilidade relativa porque já estão ocupando determinados cargos eletivos. Então, eu tenho restrições à disputa de eleição porque eu já estou num determinado cargo eletivo. Outras pessoas têm restrições, né? Outros servidores públicos têm restrições a determinados cargos, a disputar a eleição para determinados cargos. Por quê? Porque elas estão ocupando cargo na estrutura da administração pública, ainda que não seja um cargo eletivo. Tá bem, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessas restrições, nessas inelegibilidades. A mais conhecida, pessoal, e também reputo a mais importante delas, é com relação, né, a esses cargos aqui, né, de chefia do Poder Executivo e a questão da reeleição, ok? Então, se nós colocarmos lá no artigo 14, parágrafos 5º e 6º da Constituição, nós vamos ver que presidente da República, governador de estado ou do Distrito Federal e prefeitos, ou seja, os chefes, né, do Poder Executivo em qualquer uma das esferas da federação, bem como aqueles que os houver sucedido ou substituído no curso do mandato, eles só poderão ser reeleitos, né, para um único período subsequente. É a questão da reeleição, né? A reeleição, pessoal, ela é admitida no Brasil, né, para cargos do Legislativo, tranquilo, indeterminadamente. Para cargos do Poder Executivo, a reeleição ela só é admitida uma única vez, né? E é justamente isso que a gente está tratando aqui. Olha lá, só poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então isso é uma forma, né, de inelegibilidade. A pessoa disputou um cargo, né, o político disputou um cargo para governador do estado, se elegeu, disputou uma reeleição, se reelegeu, ele não pode disputar a próxima. Tá certo, pessoal? Ele não pode disputar a próxima. Beleza? Tá? Importante também guardar aqui, pessoal, isso aqui aparece com certa frequência, inclusive a OAB, que para concorrerem a outros cargos, presidente da República, governador de estado e Distrito Federal e prefeitos, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito eleitoral, né, que eles pretendem disputar. Cuidado aqui, pessoal, vamos lá. Prefeito municipal, prefeito de Guará, Marcos Olivo, né, provavelmente vai disputar a reeleição. Ele tem que deixar a prefeitura, ele tem que deixar a cadeira de prefeito 6 meses antes da eleição? Não. Por quê? Porque o Marcos Olivo está no primeiro mandato. Ele vai disputar uma reeleição. Para disputar a reeleição, o chefe do Poder Executivo, ele não precisa deixar o cargo no qual ele se encontra. Ele vai ter que deixar o cargo, pessoal, se for para disputar uma eleição para outro cargo. Tá certo? Volta um pouquinho no tempo comigo, 2 anos atrás, eleição para governador do estado de São Paulo. Candidato, João Dória. João Dória era o quê? Prefeito da cidade de São Paulo, do município de São Paulo, capital do estado. Tá? O Dória, ele teve que deixar a prefeitura de São Paulo. Ele teve que abrir mão do mandato de prefeito de São Paulo, né, 6 meses antes do pleito, no mínimo 6 meses antes do pleito para governador, para então disputar a eleição para governador do estado. Tá certo, pessoal? Porque ele estava disputando outro cargo. E se o Dória não tivesse disputado o governo do estado de São Paulo, tivesse continuado como prefeito e resolvesse disputar agora a sua primeira reeleição, ele teria que deixar a prefeitura? Não, ele continuaria exercendo a sua função de prefeito normalmente. Tá certo, pessoal? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. O chefe do Poder Executivo, ele pode se reeleger uma única vez. Tá? E quando ele vai disputar a reeleição, ele não precisa deixar o cargo. Porém, o chefe do Poder Executivo, em qualquer esfera da federação, né, que se habilite, que se disponha a disputar a eleição para um outro cargo, que não seja reeleição, tá? Necessariamente ele tem que deixar o cargo no qual ele se encontra e fazer isso pelo menos 6 meses antes da eleição que pretende disputar. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Isso é uma coisa importante que fique bem fixado
Porque isso às vezes aparece, né, como questão aí de OAB e de concurso. Ainda falando de cargos, esse aqui é as inelegibilidades relativas a cargo eletivo. Olha lá, as inelegibilidades relativas a cargos eletivos. Também tem as inelegibilidades relativas a cargos não eletivos, tá certo? Olha lá, as inelegibilidades decorrentes, né, de restrições impostas aos militares da ativa, né, vedações ao exercício de atividade político-partidária por parte de magistrado e membros do Ministério Público, tá? Membros do Ministério Público e magistrados, pessoal, e membros da magistratura, eles não podem se filiar a partido político. Eles não podem desenvolver uma atividade político-partidária. E como no Brasil não se admite a candidatura avulsa, para você ser candidato a qualquer cargo político, você tem como condição essencial estar filiado a um partido político. Magistrados e membros do MP, por não poder desenvolver atividade político-partidária, estão impedidos de disputar a eleição. Tá certo, pessoal? Estão impedidos de disputar a eleição. Tanto que no Rio de Janeiro, né, o atual governador lá, o Witzel, né, ele teve que deixar a magistratura, tá? Ele teve que deixar a magistratura federal, ele era juiz federal, para então disputar, né, o cargo a governador do Rio de Janeiro, que acabou sendo eleito, está lá governando, vai sofrer, está sofrendo agora um processo de impeachment, né, por conta, se não me engano, das questões envolvendo compra de equipamentos, gastos durante este período de pandemia, né, essas questões estão pululando aí no Brasil inteiro, né, estão pipocando aí pelo Brasil todo, tá certo? E lá no Rio de Janeiro também, tá? Então existe essa questão. Mas como magistrado, ele estava impedido de se filiar a partido político, então ele teve que deixar a magistratura para se filiar a partido político. A situação do Moro é parecida, não é idêntica, porque o Moro não disputou eleição, né? Mas o Moro, ao fazer parte do governo, ao estar integrando, né, um governo, ele estava desenvolvendo uma atividade política, queira ou não queira, ele ia ingressar num governo como ministro, né? Então ele também deixou a magistratura para que pudesse ser ministro. Não é bem esse caso aqui, mas acaba, por conta das restrições do Estatuto da Magistratura, tal, ele acabou também tendo que deixar a magistratura. Agora, o caso do Witzel não, o caso do Witzel é exatamente esse caso aqui. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Continuando ainda, inelegibilidade relativa em razão de cargo não eletivo. Depois eu vou falar de militares, tá, pessoal? No último quadro eu vou falar de militares, tá? Não podem também filiar-se a partidos políticos, membros dos tribunais de contas, tá? Servidores da Justiça Eleitoral, defensores públicos da União que estejam atuando na Justiça Eleitoral. Então aqui, pessoal, nós temos a mesma situação, né? Os ocupantes destes cargos aqui, membros de tribunais de contas, servidores da Justiça Eleitoral e defensores públicos da União atuando na Justiça Eleitoral, eles não podem disputar a eleição, eles têm restrição à disputa, ao exercício da capacidade eleitoral passiva, pelo fato de não poderem se filiar a partido político, tá certo? Não se filiando a partido político, eles não cumprem uma das condições essenciais para o exercício da capacidade eleitoral passiva, para o exercício da condição de candidato. Então também sofrem uma inelegibilidade. Tá? Por fim, pessoal, para encerrarmos, a inelegibilidade com relação aos militares. Tá? A inelegibilidade com relação aos militares. Vamos lá, pessoal. Militar, tá? Pode fazer greve? Não. Militar pode se filiar a partido político? Não. Tá? Se militar não pode se filiar a partido político, militar não pode ser candidato. Até a página 2. Tá? Por quê? Porque existe uma regulamentação específica no que tange a esta hipótese de um militar
vir a querer ser candidato, a disputar o pleito eleitoral. Onde está isso, pessoal? Está na Constituição, artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. E aí eu chamo a atenção, principalmente, pessoal, para você que queira disputar concurso público na área militar, nas procuradorias militares ou no Tribunal de Justiça Militar, tá certo, pessoal? Ou mesmo que queira advogar, né, na área militar, que é uma área interessante. Né? Muito pouca gente sabe advogar, né, no direito militar, muito pouca gente conhece previdência, né, dos militares. Então, militar é uma área interessante. Né? E aí, fazendo um parentezinho, aqui na nossa região, nós temos muitos militares, né? Não só por conta da polícia militar, que é uma polícia, um contingente militar numeroso pra caramba no estado inteiro de São Paulo, né? Mas também por conta da Escola de Especialistas de Aeronáutica aqui em Guará, né? Tem muito militar aqui em Guará, e dos quartéis que nós temos aqui, né, no Vale do Paraíba, que é uma região militarmente estratégica, né, entre as duas maiores capitais do Brasil. Então nós temos muitos militares aqui nesse pedaço. Aqui no sul fluminense, né, nós temos a Academia Militar também, das Agulhas Negras, pertinho aqui da gente. Né? Então esta é uma região que tem demanda para direito militar. Né? Então fica aqui um toque, né, uma ressalvazinha. Mas vamos falar agora do que nos interessa por hora, que é a questão da inelegibilidade do militar, mais especificamente o artigo 14, parágrafo 8º da Constituição. Tá? O que diz o dispositivo, pessoal? Vamos lá. O militar alistável é elegível. Então, o militar que vota também pode ser eleito, atendidas as seguintes condições. Primeiro, se contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Segundo, se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Vamos entender isso aqui, pessoal, tá? Caso um militar, não um militar conscrito, um militar de carreira queira disputar uma eleição, ele pode fazê-lo, tá? Só que as consequências serão distintas de acordo com o tempo que ele tem de casa. E o número mágico, aí eu falo para o pessoal do cursinho, né? O número mágico aí é 10, né? 10 anos. O militar com menos de 10 anos, roubada querer disputar a eleição. Por quê? Porque para disputar, ele vai ter que afastar-se da atividade. Isso significa, ele vai ter que deixar a farda. Ele vai ter que deixar de ser militar. Tá? Então o que acontece? Olha, militar com menos de 10 anos não pode ser candidato e continuar militar. Tá? Você militar quer disputar uma eleição, tem menos de 10 anos no serviço militar, beleza. Deixe de ser militar, entrega a farda e vá disputar a sua eleição. Vá ser político. Tá? Não é uma boa. O ideal para o militar é esperar um pouquinho, né, até que ele complete 10 anos ou mais no serviço militar. Quando ele tiver mais de 10 anos de serviço militar, ele pode disputar a eleição? Pode. Tem que se afastar em definitivo? Não. O militar com mais de 10 anos de serviço e que pretenda disputar a eleição, ele então será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente na diplomação para a inatividade. Vamos entender isso aqui. O militar não pode se filiar a partido político. Então ele não poderia, a priori, ser candidato. Se ele quiser ser candidato, ele vai ter que se filiar a um partido político. Só que para fazê-lo, tá? Se tiver menos de 10 anos, ele tem que deixar o militarismo. Se tiver mais de 10 anos, ele vai pedir autorização à autoridade superior competente, né, ao chefe do comando na área onde ele está alotado. Tá? Ele vai ficar subordinado diretamente ao seu comandante militar. Tá? Ele deixa de desenvolver as suas atividades ordinárias, né, como militar, fica ali sob as asas do seu comandante, né, da sua região, do seu comandante militar, e vai disputar a eleição, se filia e disputa a eleição. Tá? Se ele ganha, se ele perde a eleição, se ele não se elege, ele volta às suas atividades militares. A única ressalva nesse caso é que quando ele volta, ele não volta necessariamente para o mesmo posto onde ele se encontrava. Ele volta com a mesma patente, mas não necessariamente para o mesmo posto de trabalho. O seu comandante pode lotá-lo em qualquer, né, posto de trabalho militar no país.
Tá? A partir do momento que ele deixou aquele posto, ele está sob as ordens do comandante, o comandante vai designá-lo para onde entender melhor. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Mas isso não é grande novidade, porque o militar pode ser transferido mesmo a qualquer momento. Então a eleição não é condição que cria essa situação. Tá certo? Por outro lado, se este militar que disputou a eleição, ele vence a eleição, o que acontece? Ele automaticamente passa para a inatividade, ele automaticamente passa para a reserva militar, ele se aposenta como militar e vai exercer o seu cargo político, tá certo? Vai ser vereador, vai ser prefeito, vai ser governador, o que quer que seja, vai ser presidente da república, né? O que quer que seja, tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, com mais de 10 anos de serviço militar, se torna um pouco mais interessante. Por quê? Porque o militar pode disputar a eleição sem necessariamente ter que deixar a condição de militar. Tá certo? E aí ele fica naquela. Caso eu não consiga me eleger, eu não estou sem o meu cargo, sem a minha patente militar, eu volto a exercer minhas atividades de militar normalmente. Tá certo, pessoal? Então é assim que funciona a questão do militar. Né? Me perguntaram uma vez sobre como que fica a questão da remuneração. Eu confesso para vocês que eu não conheço detalhes da legislação militar, mas aí a gente aprende, né, com os alunos. Um aluno meu do cursinho, fazendo cursinho para o Barro Branco, para oficial da PM, e que já era sargento da aeronáutica, me disse que, pelo menos na esfera federal, o militar tem que fazer a opção. Né? Se ele se elegeu, por exemplo, vereador, ele vai ter que optar pelo soldo, né, militar ou pelo subsídio de vereador, tá certo? Ele não poderia acumular, tá certo? A partir do momento que ele deixa de ser vereador, que ele não se reelegeu, aí ele vai receber, né, o soldo relativo à sua aposentadoria, à sua reserva remunerada. Tá bem, pessoal? Bom, então é isso, né, que a gente tem para encerrarmos aqui a nossa matéria, para encerrarmos os direitos políticos. Esses são os pontos principais com relação aos direitos políticos. Eu volto daqui a pouquinho com a nossa questão. Hoje uma questão só, pessoal. Última aula, né? Tá todo mundo cansado, despedida. Então hoje uma questãozinha só, mais para que vocês possam postar lá no fórum para eu fazer a chamada de vocês. Tá bem, pessoal? Daqui a pouquinho eu tô de volta então com a nossa questão.